Honório, bispo, servo dos servos de Deus, aos diletos filhos, Frei Francisco, e aos demais irmãos da Ordem dos Frades Menores, saudação e bênção apostólica. Costuma a sé apostólica ascender aos piedosos rogos e deferir benévola os desejos honestos dos que a imploram. Por tal motivo, amados filhos no Senhor, nós propício às vossas súplicas por autoridade apostólica, vos confirmamos a regra da vossa ordem, aprovada pelo Senhor Papa Inocêncio, nosso predecessor de saudosa memória, como está escrita neste documento, e a munimos com a proteção das presentes letras, a qual assim reza. Em nome do Senhor começa a vida dos frades menores. A regra e a vida dos frades menores é esta, a saber, observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem próprio e em castidade. Frei Francisco promete obediência e reverência ao Senhor Papa Honório e a seus sucessores canonicamente eleitos à Igreja de Roma. E outros frades estejam obrigados a obedecer a Francisco e a seus sucessores. Sobre os que querem receber esta vida e como devem ser recebidos. Se alguns quiserem receber esta vida e vierem aos nossos frades, mandem-nos aos seus ministros provinciais, aos quais somente e não a outros se conceda a licença de receber frades. Mas os ministros examinem-nos diligentemente sobre a fé católica e os sacramentos da Igreja. E se crerem em todas essas coisas e as quiserem confessar fielmente e observar fielmente até o fim e não têm mulheres, ou se as têm e já entraram as mulheres em um mosteiro ou lhes deram licença com autorização do bispo diocesano, emitido já o voto de continência, e que sejam as mulheres daquela idade que delas não possa originar-se suspeita, digam-lhe a palavra do Santo Evangelho, que vão e vendam todas as suas coisas e procurem distribuí-las aos pobres, o que, se não pudessem fazer, basta-lhe a boa vontade. E guardem-se os frades e seus ministros de serem solícitos por suas coisas temporais, para que façam livremente de suas coisas tudo o que o Senhor lhes inspirar. Contudo, se precisar de conselho, tenham licença os ministros de enviá-los a alguns temerosos de Deus, com cujo conselho seus bens sejam dados aos pobres. Depois, concedam-me os planos da provação, a saber, 2 túnicas sem capuz e o símbolo, e bragas e um caparão até o cimo, a não ser que aos mesmos ministros alguma vez pareça melhor outra coisa, segundo Deus. Mas, acabado o ano da provação, sejam recebidos na obediência, prometendo observar sempre esta vida e reino. E de nenhum modo lhes será lícito sair desta religião, conforme o mandato do Senhor Papa, porque segundo o Santo Evangelho, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E os que já prometeram obediência
tenham uma túnica com capuz e outra sem capuz, os que quiserem ter. E os que são forçados por necessidade possam levar calçados. E todos os frades vistam-se de roupas vis e possam remendá-las com sacos e outros retalhos com a bênção de Deus. Os quais admoesto e exorto a que não desprezem nem julguem os homens que virem vestidos com roupas finas e coloridas, usando comidas e bebidas delicadas, mas antes julgue e despreze cada um a si mesmo. Do ofício divino e do jejum, e como os frades devem ir pelo mundo. Os clérigos rezem o ofício divino segundo a ordenação da Igreja Romana, exceto o saltério, pelo qual poderão ter breviários. Os leigos digam 24 Pai Nossos por matina, por laude 5, por prima, terça, sexta, nona, por cada uma destas 7, pelas vésperas, porém 12, pelas completas 7, e rezem pelos defuntos. E jejuem desde a festa de todos os santos até o Natal do Senhor. Mas a Santa Quaresma, que começa na Epifania até os 40 dias contínuos que o Senhor consagrou por seu jejum. E os que voluntariamente a jejuam sejam abençoados pelo Senhor, e os que não quiserem não sejam obrigados. Mas jejuem a outra, até a ressurreição do Senhor. Mas em outros tempos não tenham que jejuar senão na sexta-feira. Mas em tempo de manifesta necessidade não estejam obrigados os frades ao jejum corporal. Aconselho, porém, admoesto e exorto meus frades no Senhor Jesus Cristo, que quando vão pelo mundo não litiguem nem contendam com palavras, nem julguem os outros, mas sejam amáveis, pacíficos e modestos, mansos e humildes, falando a todos honestamente como convém. E não devem cavalgar, senão obrigados por manifesta necessidade ou doença. Em qualquer casa em que entrem, digam primeiro: paz a esta casa. E segundo o Santo Evangelho, seja lícito comer de todos os alimentos que lhes servem. Que os frades não recebam pecúnia. Mando firmemente a todos os frades que de nenhum modo recebam dinheiro ou pecúnia por si ou por intermédio, mas para as necessidades dos enfermos e para vestir os outros frades, os ministros apenas e os custódios, por meio de amigos espirituais, tenham solícito cuidado, segundo os lugares e tempos e frias regiões, como lhes parecer servir a necessidade, sempre salvo, como foi dito, que não recebam dinheiro ou pecúnia. Do modo de trabalhar. Os frades a quem o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem fielmente e devotamente, de modo que, afastando o ócio inimigo da alma, não extingam o espírito da santa oração e devoção, ao qual outras coisas temporais devem servir. Como mercê do trabalho, recebam para si e seus irmãos o necessário para o corpo, menos dinheiro ou pecúnia, e isso humildemente, como convém a servos de Deus e seguidores da Santíssima Pobreza. Que de nada se apropriem os frades do pedir esmola e dos frades enfermos. Os frades de nada se apropriem,
nem casa, nem lugar, nem coisa alguma. E como peregrinos e forasteiros, neste século, servindo ao Senhor em pobreza e humildade, vão por esmola confiadamente e não devem envergonhar-se, porque o Senhor se fez pobre por nós neste mundo. Esta é aquela eminência da altíssima pobreza que vos constituiu, caríssimos irmãos meus, herdeiros e reis do reino dos céus. Vos fez pobre de coisas e sublimou em virtudes. Pobre de coisas e sublime em virtudes. Seja esta a vossa porção, que leva à terra dos viventes, a qual, pretendendo-vos totalmente, nada mais querais possuir para sempre embaixo do céu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde quer que estão e se encontrarem os frades, mostrem-se familiares mutuamente entre si, e com segurança manifestem um ao outro sua necessidade, porque se a mãe ama e nutre o seu filho carnal, quanto mais diligentemente deve cada um amar e nutrir seu irmão espiritual. E se algum deles cair na doença, os outros frades devem servi-lo como queriam ser servidos. Da penitência a impor-se aos frades que pecam. Se alguns dos frades, investigando o inimigo, perecem mortalmente naqueles pecados dos quais foi ordenado entre os frades que se recorra só aos ministros provinciais, tenham os preditos frades que recorrer a eles o mais depressa que puderem sem demora. Os próprios ministros, se são presbíteros, imponham-lhe penitências com misericórdia. Mas, se não forem presbíteros, façam que se lhes imponha por outros sacerdotes da ordem, como lhes parecer melhor segundo Deus. E devem cuidar de não se irar nem perturbar pelo pecado de alguém, porque a ira e a conturbação impedem a caridade em si e nos outros. Da eleição do ministro-geral desta fraternidade e do de Pentecostes. Todos os frades sejam sempre obrigados a ter um ministro-geral e servos de toda a fraternidade e tenham que obedecer-lhe firmemente. Quando ele falecer, faça-se a eleição do sucessor pelos ministros provinciais e custódios do de Pentecostes, em que os ministros provinciais tenham sempre que se reunir juntos, onde quer que for estabelecido pelo ministro-geral, e isso uma vez cada 3 anos, ou em outro termo maior ou menor, como for mandado pelo predito ministro. E se em algum tempo parecer a totalidade dos ministros provinciais e dos custódios que o predito ministro não é suficiente para o serviço e a utilidade comum dos frades, tenham os preditos frades, aos quais foi dada a eleição, em nome do Senhor, a eleger outro para seu custódio. Mas depois do de Pentecostes, possa cada um dos ministros e custódios, se quiserem e lhe parecer oportuno, convocar uma vez seus frades no mesmo ano em suas custódias. Dos pregadores. Os frades não preguem na diocese de um bispo quando lhes for proibido por ele.
e nenhum dos frades se atreva absolutamente a pregar ao povo, se não tiver sido examinado e aprovado pelo ministro geral desta fraternidade, e ele lhe tiver sido concedido o ofício da pregação. Admoesto também e exorto os mesmos frades a que na pregação que fazem sejam examinadas e castas suas palavras, para a utilidade e edificação do povo, anunciando-lhes os vícios e as virtudes, a pena e a glória, com brevidade de sermão. Porque palavra abreviada fez o Senhor sobre a terra. A admoestação e correção dos frades. Os frades, que são ministros e servos dos outros frades, visitem e admoestem seus frades e os corrijam humildemente e caridosamente, não lhes prescrevendo o que for contra sua alma e nossa fé. Mas os frades que são súditos, lembrem que por Deus negaram suas próprias vontades. Por isso lhes prescrevo firmemente que obedeçam a seus ministros em tudo que prometeram ao Senhor observar e que não é contrário à sua alma e à nossa vida. E onde houver frades que saibam e conheçam que não podem observar a regra espiritualmente, devam-se e possam recorrer a seus ministros, mas os ministros os recebam caritativa e benignamente e tenham tanta familiaridade com eles que possam falar-lhes e agir como senhores com seus servos, pois assim deve ser, que os ministros sejam servos de todos os frades. Mas admoesto e exorto no Senhor Jesus Cristo que se guardem os frades de toda soberba, vanglória, inveja e avareza, cuidado e solicitude deste século, detração e murmuração, e não cuidem os que não sabem ler de aprender letras, mas atendam a que sobre todas as coisas devem desejar ter o Espírito do Senhor e sua santa operação. Orar sempre a Ele de coração puro e ter humildade, paciência na perseguição e na enfermidade, e amar os que nos perseguem e repreendem e acusam, porque diz o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Que os frades não entrem nos mosteiros de monges. Mando firmemente a todos os frades não tenham relação suspeitas ou conselhos de mulheres, e não entrem nos mosteiros de monges, fora daqueles a quem se concedeu licença especial pela Sé Apostólica. Nem se façam compadres de homens ou mulheres, para que, nesta ocasião, não se origine escândalo entre os frades ou sobre os frades. Dos que vão entre os sarracenos e outros infiéis. Qualquer dos frades que, por divina inspiração, quiser ir entre os sarracenos e outros infiéis, peçam daí licença a seus ministros provinciais. Mas os ministros a nenhum concedam licença de ir, senão aos que virem ser idôneos para enviar. Para isso, imponho por obediência aos ministros que peçam ao Senhor Papa
um dos cardeais da Santa Igreja Romana, que seja governador, protetor e corretor desta fraternidade, para que, sempre súditos e suspeitos aos pés da mesma Santa Igreja, estáveis na fé católica, observemos a pobreza e humildade e o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que prometemos firmemente. A ninguém, pois, seja lícito infringir esta página de nossa confirmação, ou contrariá-la por temerária ousadia. Se, contudo, alguém o presumir fazer, saiba que incorre na indignação de Deus Todo-Poderoso e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Datada de Latrão, aos 29 dias do mês de novembro, no 8º ano do nosso pontificado. Testamento de São Francisco. Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitências, como eu estivesse em pecado. Parecia-me sobremaneira amargo ver leprosos, e o próprio Senhor me conduziu entre eles, e fiz misericórdia com eles, e afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura de alma e de corpo. E depois demorei só um pouco e saí do mundo. E o Senhor me deu tão grande fé nas igrejas que simplesmente eu orava e dizia: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que há em todo o mundo. E vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Depois o Senhor me deu e me dá tanta fé nos sacerdotes, que vivem segundo a forma da Santa Igreja Romana. Por causa da ordem deles, que se me perseguirem, quero recorrer a eles. E se eu tivesse tanta sabedoria quanta teve Salomão e encontrasse sacerdotes pobrezinhos deste mundo, não quero pregar nas paróquias em que eles moram, passando por cima da vontade deles. E a eles e a todos os outros quero temer, amar e honrar como a meus senhores. E não quero considerar neles o pecado, porque vejo neles o Filho de Deus, e eles são meus senhores. E ajo desta maneira, porque nada vejo corporalmente neste mundo do mesmo Altíssimo Filho de Deus, a não ser o seu Santíssimo Corpo e seu Santíssimo Sangue que eles recebem, e só eles ministram aos outros. E quero que estes santíssimos mistérios sejam honrados e venerados acima de tudo e colocados em lugares preciosos. Os santíssimos nomes e palavras deles escritos, se por acaso eu os encontrar em lugares inconvenientes, quero recolhê-los e rogo que sejam recolhidos e colocados em lugar honesto. E a todos os teólogos e aos que ministram as santíssimas palavras divinas devemos honrar e venerar como a quem nos ministra espírito e vida. E depois que o Senhor me deu em mãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho, e eu o fiz escrever com poucas palavras e de modo simples, e o Senhor Papa confirmou. E aquele que vinham para assumir esta vida dava aos pobres tudo o que podiam ter, e estavam contentes com uma só túnica, remendada por dentro e por fora, com o cordão e calções. Mas não queríamos ter. E nós, clérigos, rezávamos o ofício com os outros clérigos.
Os leigos diziam os Pai Nossos, e de boa vontade ficávamos nas igrejas, e éramos iletrados e submissos a todos. E eu trabalhava com as minhas mãos e quero trabalhar. E quero firmemente que todos os outros irmãos trabalhem num ofício que convenha à honestidade. Os que não sabem trabalhar aprendam, não pelo desejo de receber o salário do trabalho, mas por causa do exemplo e para afastar a ociosidade. E quando não nos for dado o salário, recorramos à mesa do Senhor, pedindo esmolas de porta em porta. Como saudação, o Senhor me revelou que disséssemos: o Senhor te dê a paz. Cuidem os irmãos para não receber de modo algum igrejas, pequenas habitações pobrezinhas e tudo o que for construído para eles. Se não estiver como convém à santa pobreza que prometemos na regra, hospedando-se nela sempre como forasteiros e peregrinos. Mando firmemente por obediência a todos os irmãos, onde quer que estejam, que não ousem pedir à Cúria Romana qualquer tipo de carta, nem por si, nem por pessoa intermediária, nem em favor de igreja, nem em favor de outro lugar sob pretexto de pregação, nem por perseguição de seus corpos. Mas se em algum lugar não forem aceitos, fujam para outra terra, para fazer penitência com a bênção de Deus. E quero firmemente obedecer ao ministro-geral desta fraternidade e a qualquer outro guardião que lhe aprouver dar. E quero de tal modo estar preso em suas mãos que eu não possa andar ou agir fora da obediência e da vontade dele, porque ele é meu Senhor. E embora eu seja simples e enfermo, quero, no entanto, ter sempre um clérigo que reze para mim o ofício, como consta na regra. E todos os outros irmãos sejam obrigados, do mesmo modo, a obedecer seus guardiões e rezar o ofício segundo a regra. E se forem encontrados irmãos que não rezam o ofício segundo a regra e querem variar com outro modo ou que não são católicos, todos os irmãos, onde quer que estivesse, onde encontrarem algum destes, por obediência sejam obrigados a apresentá-lo ao custódio mais próximo daquele lugar em que se encontrar. E o custódio esteja firmemente obrigado, por obediência, a guardá-lo fortemente, como a um homem prisioneiro, de dia e de noite, de tal modo que não possa escapar de suas mãos, até que o entregue pessoalmente às mãos de seus ministros. E o ministro esteja firmemente obrigado, por obediência, a enviá-lo por tais irmãos, que o devem guardar de dia e de noite, como a um homem prisioneiro, até que o apresentem diante do Senhor de ordem, que é o Senhor, o protetor, o corretor de toda a fraternidade. E não digam os irmãos: esta é outra regra, porque esta é uma recordação, uma admoestação, uma exortação, e o meu testamento que eu, Frei Francisco Pequenino, faço por vós, meus irmãos benditos, para que observemos mais catolicamente a regra que prometemos ao Senhor. E o ministro-geral e todos os outros ministros e custódios sejam obrigados pela obediência a nada acrescentar ou diminuir a estas palavras. E tenham sempre consigo estes escritos junto à regra. E em todos os capítulos que realizarem, ao lerem a regra, leiam também estas palavras. E ordeno firmemente, por obediência a todos os meus irmãos clérigos e leigos, que não introduzam glórias na regra, nem nestas palavras, dizendo:
assim devem ser entendidas. Mas como o Senhor me concebeu de modo simples e claro, dizer e escrever a regra e estas palavras igualmente de modo simples e sem glosa, as entendais e com santas operações as observeis até o fim. E todo aquele que estas coisas observar seja repleto no céu da bênção do Altíssimo Pai e na terra seja repleto da bênção de seu dileto Filho com o Santíssimo Espírito Paráclito e todas as virtudes dos céus e com todos os santos. E eu, Frei Francisco Pequenino, vosso servo, quanto posso vos confirmo, interior e exteriormente, esta santíssima bênção. Paz e bem.